Essa palavra, a minha filha um dia deu. Porque Deus falou muito com ela, mas até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. A minha filha, um dia, eu vou tentar resumir bastante, eu não consigo muito resumir as coisas. Ela, no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, ela chegou um dia do nada, nós estávamos sentados à mesa, e ela falou assim, a Ju, ela é muito reservada assim na dela, e aí ela falou assim, eu já sei o curso que eu quero fazer. Mas legal, qual curso? Medicina. Meu marido, literalmente, ele quase caiu da cadeira, não é brincadeira, eu não sei se ele estava sentado de mau jeito, eu não sei. E ele falou, como? É medicina. Como assim, minha filha? Você sabe o que é esse curso? Como que é? Ela só balançou a cabeça, ela é de poucas palavras. E aí ele falou, não tem como você fazer isso. De onde você tira essa loucura? E começou a falar, impossível. Pobre não faz esse curso, Ju. E assim, tem que ter um bom preparo, e ela sempre estudou em escola pública. E ela é assim, a Juliana, ela é muito esforçada, eu tenho 2 filhos. O Arthur tem uma facilidade incrível de aprendizado, mas a Ju, ela é esforçada, ela é muito esforçada. E aí ele falou, não, e começou a falar, impossível, não tem como, é muito difícil, e o pai não tem dinheiro para pagar uma faculdade dessa, e ela quer. Aí eu chutei a perna dele por baixo, eu estava muito assustada também, mas eu não podia falar aquilo tudo, né? E aí eu chutei a perna dele, falei para ele maneirar, e aí ele quis maneirar e falou assim, para aliviar, né? Falou assim, e aí ele até falou, né? Não quer fazer odontologia, não sei o que, não, pai. Aí ele falou assim, e a especialização? Aí ela não sabia nem dizer o nome. Aí ela falou assim, neurocirurgião. Aí pronto, aí foi o desespero dele. Ele falou, impossível. A área mais difícil que tem, ele começou a falar, meu Deus, foi terrível aquele dia. E eu fiquei muito assustada mesmo. E aí eu vi que ali estava levantando mais uma batalha. Porque a mãe, ela compra a batalha do filho, ela está ali na retaguarda. E eu fazia a caminhada de manhã e eu falando com o Senhor e chorando. Falei, Senhor, eu nunca pedi um filho que fizesse medicina, um filho isso, um filho aquilo, não. Desde pequenos eu falava para eles, Arthur e Juliana, vocês dêem prioridade à vida com Deus. Vocês podem, meus filhos, talvez com 18 anos vocês dizer, mãe, pai, eu quero me casar. Eu não quero fazer faculdade. Mas vocês sejam pessoas de caráter, que priorizem a vida com Deus, que trabalhem dia e noite pela família de vocês, pela vida espiritual da casa de vocês. Essa é a minha missão. Aí eu vou ter assim, eu consegui cumprir minha missão. Meus filhos amar a Deus acima de todas as coisas. E aí eu falei, mas como assim, meu Deus? Eu orava, não é apenas, porque não é pouco, que meus filhos amassem a Deus acima de todas as coisas. Aonde eu passo, eu peço ao Senhor, Senhor, que as pessoas amem a Ti acima de todas as coisas, que eu consiga passar isso, aonde eu passar, que eu consiga deixar isso naquele local. Glória a Jesus. E aí eu andando, eu falei, Senhor, o Senhor, eu acho que escolheu a mãe errada. Eu sou tão fraca, eu sou tão chorona, eu sou tão pequena, e o Senhor me fala que minha filha quer fazer medicina. Eu falei, o que eu posso fazer? Eu parei de trabalhar, eu fiquei em casa cuidando dos meus filhos. A Ju tinha 1 ano e 7 meses quando eu decidi ficar em casa para cuidar deles. Então tem toda aquela coisa assim, caramba, eu não consigo contribuir em nada. E o tempo foi passando e a ideia não passou, porque nós ficamos assim, vai passar. É só uma ideia de adolescente, isso vai passar. Algum filme que ela assistiu, alguma história que ela ouviu, não passou.
E aí meu marido querendo tirar da mente dela isso. Enfim, ela começou a estudar. E eu às vezes me pegava pensando assim, vou sair trabalhar para eu pagar um cursinho bom para ela. Pelo menos isso. E o Senhor dizia, não. É tão difícil obedecer, tão difícil obedecer. E o Senhor falava, não, você não vai. Enfim, e ela começou a fazer um cursinho online, foi ali na pandemia, cursinho simples, não era cursinho caro, um cursinho de R$100. E ela foi estudando. E ela prestou o primeiro ano, não conseguiu. Meu marido, quando viu a nota dela, ficou revoltado, porque ele falou assim, você insiste nesse curso, por que você não escolhe outro curso? Você pode escolher outro curso, por que você faz isso? E ela nunca respondeu o pai dela, ela nunca pisou duro, ela nunca bateu porta, nunca, nunca. Às vezes eu olhava para ela e eu orava por ela, e eu falava, Senhor, da mansidão, da paciência, eu não sei mais o que o Senhor pode dar para ela, dê tua graça, porque eu acho que eu não suportaria tudo que ela suportou, ela com toda a educação, muitas vezes na mesa, meu marido falando um monte, ela quieta, ela ouvia, esperava ele terminar de falar, pedia licença e saía da mesa. Ela nunca olhou feio para o pai dela, nunca. Porque ela entendia, nós conversávamos e ela dizia, ele não tem a visão que nós temos. Ele não crê, ele não conhece o Deus que nós conhecemos, não é, mãe? É. Muitas vezes eu e ela chorando junto. Porque minha força também, muitas vezes ela dizia, mãe, como a senhora tem fé? A senhora tem muita fé, né, mãe? Porque eu, entre lágrimas, eu falava para ela, não olhe para minhas lágrimas, que eu choro mesmo, eu choro, mas Deus é aquele que cumpre as promessas dele, né? E eu ia para o meu quarto orar, né? E meu marido, ele pegava pesado, assim, ele falava um monte, ele falava, que loucura, você é louca, você vive em outro mundo, e leva esses meninos a ir para outro mundo também, fica sustentando essa loucura, né? Deixar eles frustrados. Mas eu estava firmado numa palavra do Senhor. Não era meu querer, não era minha vontade, era o que Deus tinha colocado no coração dela. E eu falei, Ele é fiel para cumprir. Enfim, a última vez que ela prestou a prova foi a gota d'água, assim. Ele falou tanto, foi tão pesado o que ele falou. E ela não falou nada. E aí ela não conseguiu. Ficou na fila de espera. E aí em julho saiu a resposta, né? Porque ele dizia, não tem como manter você fora, né? Porque as outras vezes ela poderia até conseguir em outro estado. Mas ele falava, não, a gente não pode manter você fora. E quando foi esse ano, eu falei, se inscreve para fora. Eu falei, pode se inscrever. Ela falou, mãe, e o pai? Eu falei, o pai, Deus cuida. Deus cuida do seu pai. Eu falei, Deus colocou no meu coração que Ele te quer longe. E a gente está protelando, quer você perto, você quer ficar perto, mas o Senhor te quer longe. E ela fez a escola de missões de janeiro. E quando eu fui me despedir dela lá no Tietê, quando eu me despedi dela, o Senhor falou no meu coração, libera, abençoe e libera. E eu chorei porque eu entendi que não era daqueles dias que o Senhor estava falando, era de outros que viriam. E eu liberei e falei, eu te abençoo, te libero. E assim foi, veio a resposta, ela passou. Foi assim uma alegria tremenda, que meu marido às vezes ele para e não consegue acreditar até hoje. Assim. Foi muito difícil. Eu dei tchau para ela está em Santa Catarina, estudando, ela passou na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu lembro que um dia foi muito difícil, eu estava assim, eu dei força para ela ali, eu fui para o meu quarto orar, eu olhei, estava no horário da tarde da bênção, eu falei, eu vou para lá, saí arrumada, ela, mãe, onde você vai? Eu falei, eu vou para o culto. Por que não me convidou? Eu falei, porque eu estou precisando, eu estou indo. Fui. E lá eu falei, Senhor, e eu vi ela abatida, ela estava ficando abatida. E aí ela falou, mãe, eu estou cansada. E eu brinquei com ela, eu falei, já está cansada? Nem passou, e quando você passar? Não, mãe, não é desse cansaço que eu estou falando. E eu fui para o culto. E aí lá veio uma palavra, o pregador pregou, tal, e quando ele estava descendo, ele voltou e falou assim, Deus diz, por amor à tua alma, eu tiro o lugar hoje de alguém e coloco você. E eu peguei aquela palavra, eu falei, glória a Deus.
Porque eu fui buscar a palavra, eu falei, Senhor, fala comigo. Nós estamos teimando numa coisa que não vem de ti. Porque era luta, meu marido sempre falando o contrário, o contrário. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, em poucos dias, veio a resposta. E agora, no feriado, eu fui visitá-lo. E eu fiquei muito feliz, muito feliz. E Deus preparou tudo. Mais do que a gente imaginava. Muito mais, além. Não dá para descrever. E aí ela falou assim, mãe, vamos na igreja que eu estou congregando. Ela chegou lá e começou a visitar igrejas. E aí eu cheguei lá. E foi nítido assim a alegria, o amor com que eles têm com ela. E a alegria dela de estar naquela igreja. Inclusive a igreja parece muito com a igreja Despertar. Eles dão chocolate também. Eu falei, eu conheço esse método. Eles gostam de abraçar, eles dão chocolate. O pastor veio falar comigo, é um senhor. E ele falou, a Jo é uma filha. A Jo é uma bênção. Ela veio aqui para somar conosco. Ela é uma filha, nós amamos ela. E eu vi assim, aquelas moças gostam muito dela, amam muito ela. As mães das meninas gostam muito dela. Então em tudo assim eu vejo o cuidado do Senhor. Eu vejo a mão de Deus assim em tudo. Né? Então eu louvo e agradeço a Deus, porque em todos os dias assim meu marido ele não é cristão, e ele fica se indagando. Porque quando ele comenta com alguém e as pessoas entendem, eles falam, nossa, isso é 1 em 1 milhão, isso é coisa para Deus. Isso é coisa para Deus. Então eu louvo e agradeço a Deus. E na minha caminhada toda sempre tem o detalhe do Senhor. Sempre tem um detalhe assim maravilhoso e tremendo, absoluto. Então tudo para a honra e glória de Deus. Deus faz milagres. Detalhes tremendos o Senhor quer fazer na vida de vocês. Deus abençoe.